Fica comigo que a aula começou. Então, para quem chegou agora, eu sou Marcelo Esperandio, da Esperandio Tactical Concept e da Esperandio Academy, a maior comunidade de treinamento, tiro e armas de fogo do Brasil. Inclusive, estou com os alunos aqui, ó, já estão comigo. Essa live está rodando ao vivo no Instagram, mas ela vai ficar gravada pro YouTube. Sim, meu olho está vermelho, foi do jiu-jitsu, fiquem tranquilos que já está melhorando, beleza? Então, vamos lá, vamos falar. Eu fiz aqui um mapa mental fantástico, vamos falar sobre fisiologia do estresse. Eu tenho essa aula completa lá na Academy, essa aula está completa lá na Esperandio Academy, no nosso módulo Neurociência aplicada ao treinamento, mas eu quero conectar a fisiologia do estresse, a maneira como o teu corpo reage ao estresse, com o CQB, o Closer Quarter Battle. E eu tive a oportunidade de ministrar uma palestra ontem a lá no batalhão do Exército Brasileiro, lá foi a minha casa durante 7 anos, o 23BI, e quero dizer para vocês que foi muito bom. Inclusive, ministrei uma palestra sobre CQB com o pessoal de Minas, estou com o Torres aqui, ó, turma cheia em Minas, para o nosso módulo de CQB, e é muito legal conectar a ciência ao treinamento. Eu estava agora numa reunião, pessoal, voltada para treinamento institucional, né? As instituições, elas me contratam, faz um contrato via licitação, uma contratação para fins de prestar serviço, instrução para os seus policiais, para os seus agentes, para os seus instrutores. Então é muito comum eu fazer isso, já faço há bastante tempo. A licitação, ela é feita para que o cara possa me contratar para dar aula institucional, né? Ah, Esperandio, como é que você dá aula institucional? Cara, você tem que me contratar, é isso. Ah, mas você não vem... você vem para fazer um módulo mesmo que você faz, não. Institucional, a gente faz módulos personalizados, a gente verifica o que você precisa, qual é a sua demanda, o que a sua instituição está buscando, ou a sua unidade, e aí eu trabalho de maneira específica. Então, sempre que eu atendo a galera institucional, e é muito legal, porque a ideia é mudar a concepção de treinamento, mudar a doutrina, trazer novas técnicas, para que o cara não fique, né, naquela caixa, naquela bolha institucional. Então, sim, vamos lá, vamos para cima. Ó, já está evoluindo, William. Quando a gente começa a ver ter essa experiência do Force on Force, utilização de novos recursos de instrução, cara, isso muda completamente. Inclusive, isso está diretamente relacionado à maneira como você treina e desempenha no mundo real. Então, é sobre isso. Vamos entender como é que o cérebro trabalha nisso. O estresse, ele vai se envolver de duas maneiras, né, cara? O teu cérebro, ele vai fazer o quê, cara? A forma cognitiva, o teu nível cognitivo é afetado. O que é o teu nível cognitivo? A maneira como você pensa, a maneira como você desempenha todo o trabalho neural com relação a processar informações e executar informações. E aí existe também um ponto importante com o nível subconsciente, né? O que é a parte subconsciente? É a parte onde você não tem foco e atenção. Eu gosto de usar um exemplo bacana, porque existe uma diferença entre percepção e consciência. Percepção é o que você está vendo, está absorvendo o ambiente. A parte auditiva, a parte tátil, a temperatura, a parte visual, você está o tempo inteiro absorvendo informação. Só que nem tudo é processado. Por quê? Porque existe um limite para esse processamento. Então, quando a gente fala sobre a maneira como o ambiente influencia, e por que a temática hoje é sobre combate em recinto fechado? Porque eu quero que vocês entendam a forma como o teu cérebro e o teu corpo se comportam num confronto armado. E quando eu falo sobre combate em recinto fechado, eu estou falando numa distância muito próxima. Porque se nós pegarmos as edificações, foi algo que eu levei na minha palestra ontem lá para o Exército Brasileiro, se você pegar as edificações, a média da metragem de uma casa no Brasil, ela vai bater 55, 60 metros quadrados. Olha aí, galera. Fala, Renan, tô com vários alunos aqui, ó. Quem é meu aluno aqui, ó, já deixa aquele joinha. Se você já é meu aluno nas linhas ou na Academy, deixa aquele joinha para eu saber quem está aqui. Então, quando eu falo sobre combate em recinto fechado, sobre CQB, eu posso transferir muitos princípios e muitas características do combate, porque ele acontece a curta distância, para uma área externa, por exemplo. E aí a galera fala, não, mas veja bem, olha aí, Marcão, boa, Israel, Ribeiro, olha que interessante. Fala, Alex, como é que você tá, meu irmão? Vamos fazer aquela palestra, hein? Já tá fechado, meu irmão, já tá fechado. Ó, o Michael, Renan, Israel, tem muita gente na área. Gostei de ver, hein?
Quando a gente fala sobre combater num recinto fechado, nós temos o pior cenário. Por quê? Porque nós temos curtíssima distância, nós temos um problema com maniabilidade, a maneira como você vai se movimentar. Fala, Matias, a maneira como você se movimenta. E tudo isso influencia diretamente a tua tomada de decisão. O jogo, ele sempre vai estar direcionado à tomada de decisão. Por que o treinamento policial no Brasil e lá fora, em sua grande maioria, no Brasil totalmente, lá fora, sua grande maioria, ele é ultrapassado? E aí você não pode ficar chateado comigo, porque eu sou só o mensageiro. Eu sou o mensageiro, não fica chateado comigo, eu sou o mensageiro. Inclusive, essa mensagem faz com que você ligue um alerta e fala, cara, realmente, a gente precisa trabalhar nisso. Beleza? Qual é a leitura que eu tenho? O que é a leitura? A leitura é o seguinte, cada vez que eu viajo, cada vez que eu visito uma instituição, o que eu tenho percebido? As instituições, elas têm trabalhado cada vez mais para melhorar. Eu percebo quando os caras vêm para minha linha, eles levam, né, a metodologia, isso é muito bom. Quando eles têm instrutores que estiveram na minha linha, ele leva a metodologia, isso é muito bom. Eles têm a possibilidade de ver uma forma diferente de fazer. Por quê? Porque não adianta pegar o Airsoft, por exemplo, e colocar ali para dar tiro no aluno. Porque senão vira o massacre da serra elétrica, vira uma caniça. Ah não, eu vou atirar no aluno. E é engraçado, cara, porque eu falo isso de cadeira, porque eu já fui aluno e tomei muito tiro de paintball e Airsoft, e eu já fui instrutor e quis, cara, dar muito tiro de paintball e Airsoft nos meus alunos. É uma luta mudar. Isso é... Cara, você falou tudo. É uma luta difícil. Por que é difícil? Cara, porque existe um alinhamento dos planetas. Às vezes você quer mudar algo. Só que, cara, tem um manual, né? Tem uma previsão sobre aquela instrução. E aí eu falei isso na palestra de 11. Eu falei, cara, mude até onde seu dedo alcança. Cara, aonde você tem influência, aonde você pode fazer. Cara, eu não vou mudar a minha instituição, mas eu consigo trabalhar na minha unidade, eu consigo trabalhar na minha equipe. E aí quando você fala assim, cara, vou meter Airsoft e aí resolveu tudo. Cara, não resolveu, porque o cara quer fazer o massacre da serra elétrica, ele quer atirar em todos os alunos e não. Quando você pega e faz uma aplicação do Force on Force, o que é o Force on Force? É o método onde eu faço uma oposição de força interativa. O que é interativo? Eu tenho pessoas do outro lado. Você não está atirando no papel, você não está atirando no boneco, você não está atirando no manequim, você está atirando em outra pessoa. Fala, Ricardo, olha aí. Esse é antigo, hein? Silva puxou antigo essa aí. Então, quando eu falo sobre treinamento, quando eu falo sobre combate, o que a gente faz é melhorar a capacidade de tomada de decisão. E a maior parte do treinamento policial, ele está focado no quê? Na execução. A execução é só uma parcela. O meu sistema, ele tem a capacidade, o meu sistema cognitivo, ele tem a capacidade de identificar ameaças. O que acontece no combate em recinto fechado? Num combate em recinto fechado, eu tenho uma imprevisibilidade. Na verdade, eu falei sobre isso, eu fiz uma aula sobre isso. Eu falei sobre, inclusive vai ser o tema da aula de março na Academy, que vai bater ponto do CQB. Que é o quê? Existem coisas que você consegue, que são indeterminadas, não dá para determinar quando vai acontecer ou se vai acontecer. Por outro lado, eu tenho coisas que são previsíveis. Há uma previsibilidade de acontecer. Ela não é certa. Eu consigo levar a metodologia de TC para o treinamento, mas no início é difícil. Para entender que antes do tiro vem o cérebro, Ribeiro, é isso aí, meu amigo. E aí eu tenho vários caras aqui, ó, eu tenho o Cosmo, eu tenho o Ribeiro, eu tenho o Bechara que entrou aqui nessa live, eu tenho o Israel, eu tenho uma galera que está comigo, que são licenciados, um deles é o Torres, que está aqui presente. Cara, cada um de vocês faz um trabalho importante e fundamental nas suas instituições, cara. Vocês são a mudança, vocês são o vento da mudança. Daqui 10 anos vocês vão olhar para trás, como eu olho hoje para minha instituição e falo, cara, lá atrás eu mudei. Se querem mudar daqui para frente não é problema meu, mas lá atrás eu mudei. Mudei a patrulha, mudei o CQB, mudei o sistema de armas, mudei o APH. Meu sonho é um dia poder fazer um curso desse. Bora, César. Vem pra gente, cara, vem pra nossa linha presencial. Se você não puder estar na linha presencial, vem pra Academy. Manda um direct pra nossa equipe que eu vou responder. A Ana Cá tá na área, olha aí. E aí o que acontece? Aí o cara fala assim, ó, porra, beleza. Vamos entender o seguinte. Você consegue prever alguns eventos. O que é a previsibilidade? A previsibilidade na conduta que você adota em combate. O que significa isso? Que um treinamento adequado te leva a uma resposta para aquilo. O treinamento adequado não é apenas executar.
é executar dentro de um propósito e trabalhar algumas valências. Uma dessas valências, que deveria ser o guarda-chuva maior, é a tomada de decisão. O que é a tomada de decisão, cara? Como você define e resolve a demanda que está diante de você. Vamos espalhar a metodologia. É isso aí, Ribeirão, olha aí. Lá em Barbacena, meu irmão, vamos para cima. Então, quando a gente fala, o meu futuro aluno, Eduardo Éfori, meu futuro aluno aí, ó, lá de Brasília, tô te esperando, eu quero te ver na linha, hein? Atira demais, atira demais. Inclusive hoje, eu quero dizer para vocês que tem uma novidade para os alunos que vierem para as linhas da ITC. Eu não devia nem estar contando, mas eu vou contar, eu vou dar um spoiler. O cara que entrar na minha linha e ele passar no drill, ele vai ter uma métrica de desempenho. Se ele passar nessa métrica de desempenho, ele vai levar um card. Esse card ele vai ser exclusivo desse aluno. Personalizado. Olha aí o time da Recon do Rio de Janeiro. Eu tenho um monte de cara brabo aqui. Eu tenho ó, o Jantara, brabão, meu irmão. Faixa preta, brabo demais. O Rafa da Recon. Recon é a galera de... É a galera que faz o patrulhamento tático na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Porra, bom demais, hein? Vê aí a galera do Brasil inteiro. Tem gente do Belém do Pará, eu tenho gente do Rio Grande do Sul, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio. Cara, galera do Brasil inteiro. Anota o que eu tô falando agora. Vamos lá. Ó, assim como de fato as instituições têm uma resistência à mudança, precisa de tempo hábil de estudar isso. Cara, é isso aí. Ó, tático de BC. Jantara, eu estou à disposição aí, viu? Se a galera quiser, a gente faz um bem bolado. Vamos pra cima, meu irmão. O meu Táticas é de Itajaí, mas eu fui instrutor do Táticas aí em 2005, no batalhão de BC, viu? Já tem uma história aí. Inclusive, Jatara, faz o seguinte, pergunta pra galera quem foi o coordenador do estágio de operações rurais que aconteceu em 2013 ou 2014. Era eu. Eu tô velho pra esse negócio, cara. Eu tô velho pra esse negócio. Bem velho já. Eu fui martelo, cara. Eu fui muito tempo martelo. Eu fui prego demais, mas eu fui martelo. Já tá aquela... Eu já falei na base de vocês. Aquela manicaca de operações rurais, cara, quem criou aquele curso, aquele estágio, fui eu. Você pode perguntar pros caras que fizeram. Eles vão lembrar de mim, lá da COP. Beleza? Mas vamos lá, vamos pra cima. E aí o que acontece? Quando a gente fala sobre isso, eu tenho um cara que ele tá em casa e ele quer defender a família dele. Eu tenho um cara que tá no grupamento tático e tá operando. Eu tenho um cara que tá fazendo cumprimento de mandado de prisão. Eu tenho um cara que tá fazendo uma operação de recaptura. Eu tenho um cara que tá no confronto armado, a curta distância. Os princípios de combate, eles são os mesmos. A maneira... E aí vem o detalhe, olha só, anota isso. A forma como o teu cérebro se comporta também. A maneira como o teu cérebro se comporta, a resposta ao estresse, ela é definida pela forma como o teu cérebro identifica a ameaça. Fala, David, olha aí, ossa. Então, qual é o jogo? O que acontece com o combate em cinto fechado? Ele é o teu pior cenário. Por que ele é o teu pior cenário? Porque ele vai trabalhar com ameaças a curtíssima distância, ele vai trabalhar com cenário de imprevisibilidade, ele vai trabalhar com compressão de tempo, e ele vai trabalhar com a tua mobilidade restrita. Eu fiz um post hoje sobre isso, sobre mobilidade. Cara, você quer trabalhar no nível de precisão, que é o quê? Cara, quais são os movimentos necessários, qual é a movimentação, qual é o footwork, o trabalho de pés que você faz. Então o cara chega pra mim e fala assim, cara, eu quero aprender a combater numa casa. Vocês querem saber o que mais dá trabalho de lapidar nesse cara? Na verdade, eu vou usar 3 pontos. O primeiro, o manuseio de arma. Ele não tem intimidade suficiente para manter uma arma no controle de cano, numa posição de pronto emprego e trabalhar a movimentação corporal enquanto ele assume isso. Segundo, a movimentação corporal, que é o quê? Existe uma diferença entre posição e postura. Então, quando ele assume uma posição antes do batente de porta, ele tem que construir uma postura. E aí isso a gente está trabalhando no nível de biomecânica aplicada ao CQB. Que não é apenas para o CQB. Eu estou falando como é que ele assume uma posição num batente de porta, mas o princípio é o mesmo que ele vai utilizar numa barricada ou ao redor de um veículo, porque sempre vai ser uma batalha de ângulos. Galera que é de Minas, já fica ligado que já mandou aqui, ó, Minas, maio, julho e novembro, pega.
Inclusive, o curso de CQB vai acontecer no Tocantins agora, em março, e a outra turma vai acontecer em São Paulo em abril. Então você já manda para mim um direct aqui que eu já te mando todas as informações. E o pessoal do YouTube eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso WhatsApp para você entrar em contato com a nossa equipe. Então quando a gente fala sobre os problemas do CQB, a gente está falando de 3. A capacidade que o cara tem de manter um manuseio eficiente e preciso da arma, quer dizer, quando é que ele coloca a arma para baixo, quando é que ele bota para cima, quando é que ele tem que quebrar um ângulo, quando é que ele tem que fazer uma varredura correta, a maneira como ele conecta isso, a postura corporal dele, a maneira que ele movimenta e trabalha ângulos, e aí a gente está falando como o corpo dele fica, e são princípios que você está fazendo dentro de uma casa, mas você pode utilizar ao redor do veículo, ou atrás de uma barricada, por exemplo. Inclusive, isso é uma falha de treinamento, você não atirar atrás de barricadas. E o terceiro ponto que o cara, ele pisa na bola, que é difícil para ele no CQB, que a gente vai trabalhando, fala Júlio, é o footwork. O que é o footwork? É o trabalho de pés. Quando você vai treinar boxe, eu fui sparring de boxe durante 2 anos. Sparring é o cara que vai lá só para tomar porrada, beleza? Então eu treinei boxe durante muito tempo, eu vim da escola do Muay Thai, depois eu fui pro boxe, e hoje eu consolidei só jiu-jitsu, beleza? De vez em quando eu faço a movimentação, mas hoje, o que acontecia nos treinos de boxe, quando eu comecei a treinar boxe? Cara, eu precisava desenvolver muita habilidade de movimentação de pés. A gente chama isso de footwork, trabalho de pés. Quando você precisa se movimentar num ambiente restrito, você precisa otimizar essa movimentação. O que significa otimizar? A maneira como o teu quadril te coloca numa posição, a maneira como teus pés estabilizam o teu movimento para que você possa realizar disparos precisos e com velocidade, cara, isso influencia demais na forma como você é efetivo dentro da sua casa, ou dentro de uma casa para quem está fazendo aí com medo de mandado de prisão. Então, eu chego pro meu aluno e eu preciso construir isso do zero. Porra, mas no box, eu demorei meses para desenvolver essa habilidade. Eu cansei de ficar fazendo exercício que fica girando ao redor do pneu, ou, porra, professor, não é mestre cigano, pô, ia lá, amarrava os meus 2 pés, e aí você ficava com os pés amarrados, aí você não podia dar passo muito longo. Então, a maior parte do meu aquecimento era o quê? Movimentação de pés. Por que a movimentação de pés é importante? Porque dentro da evolução das técnicas modernas de combate, a movimentação de pés e os giros estacionários, o que é um giro estacionário? É o que a gente chama de indexação de alvos laterais. É a maneira como você consegue sair dessa frente de combate e virar o seu corpo para a esquerda. Ou sair dessa frente de combate e virar o seu corpo para a direita. Ah, é só virar. Não, não é só virar. Existe toda uma mecânica corporal aplicada para melhorar a efetividade do teu disparo. Mas 99% das instituições treinam de uma única maneira, pisa e gira. E pisar e girar não é a forma mais efetiva, inclusive não é a que vai acontecer. Porra, você tá falando que o cara tá treinando algo que não vai acontecer? É. Mas se ele treinar muito, mesmo assim ele não gera essa previsibilidade. Por quê? Porque a técnica ela não está alinhada no eixo da resposta simpática dele. Resumindo, a resposta dele de combate treinada não está alinhada com a resposta de sobrevivência dele, que é passada geração em geração pela nossa espécie. A mobilização do CQB serve para vários propósitos de combate, exatamente, David, é o nosso instrutor licenciado. A movimentação de CQB, de combate em recinto fechado, ou de home defense, ela não serve para o único propósito de combater num cômodo ou num corredor. Ela serve para movimentar ao redor do veículo, ela serve para movimentação individual, por exemplo, uma situação de agressor ativo ou atirador ativo, numa situação de confronto na rua, a maneira como você se movimenta. Qual é a influência do movimento? Por que eu preciso saber caminhar taticamente? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Porque se eu estou falando sobre resposta ao estresse, existe aí um eixo que vai gerar uma reação fisiológica e hormonal. Na verdade, a reação hormonal desencadeia 2 reações, fisiológica e motora. Cognitiva. A forma como o teu cérebro e o corpo se comportam muda. Movimentos naturais e fluidos e não robotizados. E é isso aí, Nakata. A Academy foi a melhor escola que eu fiz, completa. Tamo junto, Torres, olha aí. Dois licenciados nossos aí dando feedback. Os 2 são policiais, os 2 são instrutores. E é legal, porque eles estão o tempo inteiro fazendo o quê? Disseminando
a doutrina. Eu tenho aqui o David, que é proprietário de stand de instrutor, faixa preta brabo, também, mesma coisa. A técnica, ela não pode ficar restrita a um único ambiente. Você tem um custo-benefício, você tem um custo de oportunidade. O que é um custo de oportunidade? Funciona assim, ó. Cara, eu preciso saber um rol de técnicas para combater ao redor do veículo, um rol de técnicas para treinar em casa, né, dentro de uma casa, um rol de técnicas para combater numa situação individual de combate a curta distância. Uma resposta armada a um assalto, por exemplo. Não, tá errado. Um sistema de técnicas, ele vai fazer com que você conecte o que você usa dentro de uma casa junto a algo que você faz no combate veicular, e a mesma aplicação vai acontecer numa reação armada. Eu não crio uma técnica estanque que fica fechada e ela só serve para aquilo ali. Não faz sentido. É como se você aprendesse uma técnica de tiro que ela funciona para aquela pistola, naquele modelo e naquele calibre. Se você pegar uma outra plataforma de pistola e outro calibre, você vai precisar mudar a técnica. Você não muda a técnica. O sistema de técnicas da ITC, a metodologia da ITC, ela funciona de que maneira? Cara, o quanto eu consigo abranger isso de maneira que um atleta, um cidadão comum, um instrutor, um policial, um cara de operações especiais, um militar do exército, consiga aplicar o que ele está aprendendo. E outra, em que ambiente? Cara, ela precisa circular em todos. O melhor aplicativo de estudo do mundo é a Esperandio Academy. Vocês nem têm... A galera que está na Academy, muito obrigado pelo feedback, hein? Grande ensino. A galera que está na Academy não tem noção do que está por vir. Sábado e domingo, carnaval, eu estou indo gravar conteúdo. Eu vou passar sábado e domingo de carnaval gravando novos conteúdos. E eu quero dizer mais para quem está na Academy. Na semana passada eu estava fazendo ali a edição final, né, junto com a minha equipe, obviamente. O que é edição final? Eu estou revisando o curso de CQB online que vai ser lançado junto com a turma de São Paulo. Exclusivo só para quem está na turma presencial de São Paulo. Então o que acontece? O cara vem falar para mim assim, pô, peraí, se eu fizer o curso de São Paulo eu ganho online junto? Sim. Porque cada vez mais nós caminhamos para um ensino híbrido. Olha o que eu vou falar para vocês agora. Eu vou fazer aqui um parênteses. Anota aí. Hoje, o dia todo aprendendo sobre a pegada de combate. Tava lá estudando na Israel, bom demais. O instrutor 65 falou, ó, todo dia aprendendo um pouco. Boa, 65. Excelente, cara. A ITC tem uma metodologia, um método é um passo a passo. É a maneira como você vai construindo habilidades e vai vendo a sua métrica de desempenho. Anota o que eu vou falar para vocês, porque você tem que ter a visão além do alcance para entender isso. O sistema caminha cada vez mais para aquilo que a gente chama de metodologia híbrida. O que é metodologia híbrida? Toda vez que uma instituição me procura para dar aula, a minha proposta de ensino, ela vem acompanhada com um complemento da minha plataforma online. Por que eu faço isso? Porque quando eu entrego conhecimento prático e teórico na linha, eu consigo reforçar e complementar com o conhecimento prático e teórico que está no online. Ah, Esperandio, mas no online é só teoria. Não, meu amigo, você não está entendendo. A gente trabalha dentro do que nós chamamos de microlearning, que são conteúdos concisos e auto-aplicáveis. O que é auto-aplicável? O Israel ficou o dia inteiro estudando. Ele vai pegar esse conteúdo e ele vai aplicar, porque existe uma prática a ser desenvolvida quando você está ali estudando. Eu estou fazendo a minha leitura da Bíblia todos os dias. A minha vida mudou. Vocês estão falando com um cara que era ateu há 8 anos atrás. Todo dia eu leio. Todo dia. Todos os dias. Devocional. Posto aqui, faço a minha reflexão. Só dá certo porque eu estudo e faço a minha reflexão. Então, o que é o meu exercício prático quando eu termino ali a leitura daquele capítulo, daquele versículo? O que acontece ali? Eu paro e reflito sobre o que eu faço ou o que eu deveria fazer ou sobre aquilo que eu já fiz. Esse é o meu exercício mental
de maneira prática, a reflexão do jeito que ela tem que ser. Então quando alguém fala pra mim assim, e aí eu poderia estar aqui, mas aí não é o objetivo dessa live, eu não tô falando sobre religião, até agora eu não toquei sobre religião. Tudo bem, pessoal? Mas, quando eu preciso de uma resposta, Deus fala comigo. E Deus cada vez mais fala comigo. Tudo bem? É isso. Voltando. Quando você entra na Academy, você precisa entender o seguinte, que o que nós fazemos é trabalhar dentro de uma metodologia com a formação híbrida. E o que é a formação híbrida? Isso acontece inclusive nos cursos presenciais. Uma parte do conteúdo ele vem na plataforma online. Por que isso é importante? Porque você precisa dar continuidade ao teu conhecimento. Se eu pegar todos os meus alunos que já estiveram nos cursos presenciais, eu posso perguntar para eles, eles estão aqui nessa live, e eu perguntar assim, ó, vocês concordam comigo? O meu mantra matinal Café de Leões, boa, Ribeiro, eu tenho que gravar mais isso aí, cara, eu vou gravar mais. Eu posso perguntar para quem está aqui, que já foi meu aluno presencial e está na Academy, a plataforma, a comunidade da Experiencial Academy complementa aquilo que você aprendeu nas linhas presenciais? Sim ou não? Se você acha que complementa, coloca aqui para mim o teu comentário. Inclusive quem está no YouTube aqui com a gente, coloca um comentário aqui. Você veio para a linha presencial, aprendeu comigo no presencial e depois você fez o quê? Você foi para a Academy. Então, quando a gente fala em fazer um curso de CQB presencial em São Paulo e complementar com a formação com o curso online, é para que o teu nível de aproveitamento ele faça aqui, ó, pum, ó, já falou 100%, 100%. Sem dúvida nenhuma, o Marcão falou, Marcão, porra, Versiane já falou, Versiane Sargento brabo Tocantins, não deixa o Academy. Versiane, eu quero te ver no curso de CQB no Tocantins, cara, eu tô chegando aí daqui 2 semanas. Você tem que estar na linha, meu amigo, você tem que estar na linha. O instrutor 65 falou, sim, com certeza. O 65, você é da onde, cara? Me fala de onde é que você é aí, que eu não tô conseguindo ver a tua foto aqui. Com certeza, ó, o Ribeirão falou, a Academy faz voltar para casa. Aí eu pego aqui, ó, eu tenho Israel que é instrutor, eu tenho, porra, o Ribeiro que é instrutor. Essa galera já viu. Porra, tem o Versiane que é operador instrutor, vou te encontrar na linha. Tenho toda essa galera, né, o 65, que é o quê? Os caras estão ali pegando conteúdo para multiplicar. Não só complementa, mas também aprimora os conhecimentos. Exatamente. Eu tô com várias aulas que serão gravadas para atualizar método, para atualizar protocolo. Por que as atualizações acontecem? Cara, porque o conhecimento, ele está o tempo inteiro. A doutrina ela é viva. O que significa isso? Que a doutrina está o tempo inteiro ciclando. Vai embora. Então, quando o cara vem falar para mim assim, não, mas o que eu aprendi há 10 anos atrás, cara, o que eu aprendi há 10 anos atrás já não dá, meu. Ó, Polícia Penal de Minas, cara, legal, o MS5. Vamos pra cima. Mora no MS. A gente vai estar no MS esse ano, viu? E vai estar também em Minas. Então, por que a gente... Vamos retomar pra cá. Por que a gente fala sobre formação híbrida? Cara, pro cara aumentar o nível de desempenho, aumentar o nível de retenção e continuar se aprimorando. Vou usar aqui a linguagem do David, que foi muito boa aqui a pontuação dele. Mas o que eu preciso entender? Eu preciso entender que a maneira como o meu cérebro interpreta uma ameaça define a minha tomada de decisão. Ele me perguntou, o que você acha da galera do 1º Batalhão de Forças Especiais? Cara, eu tive a oportunidade de operar com os caras de Forças Especiais. Lá em Brasília fizemos uma operação juntos com o pessoal do Destacamento Contra Terror. E essa galera tem todo o meu respeito. Beleza? Na verdade, eu vou falar um negócio para vocês. Qualquer operador, unidade, cidadão ou instrutor que se proponha a treinar, se aperfeiçoar e multiplicar esse conhecimento, tem o meu respeito. Ele não precisa ser de uma unidade especializada. E eu quero dizer mais, falando como um cara que integra uma unidade especializada, beleza? Eu quero dizer o seguinte, faça o que você pode com aquilo que você tem. Não me interessa se você está numa unidade especializada, se você está numa unidade convencional, se você é um cidadão comum, se você é um instrutor institucional, se você é um instrutor de stand, se você é um cara que dá aula a cada... Porra, aí só consigo dar aula uma vez por mês. Cara, não tem problema. Só faça. Faça o que precisa ser feito. Esse é o cara que tem meu respeito.
Porque às vezes o cara vem de uma unidade especializada e ele não é um cara que se empenha, ele não é um cara que busca, ele não é um cara que se aprimora. Ele está lá com o curso de formação dele, de operações, de ações táticas, enfim, o curso que ele fez de 20 anos atrás, e ele acha que aquilo é suficiente. Ele está há muito tempo ganhando de WO as operações e ele acha que é porque ele é foda. Não, não é, cara. Você está ganhando de WO. A partir do momento que você encontra uma resistência, você está morto. Porque o teu cérebro, ele não está sensibilizado com a demanda proposta. O que significa isso? Você treinou o CQB há 20 anos atrás, a porta abre, você entra e faz qualquer coisa lá dentro. E aí, durante esses últimos 20 anos, você faz isso, você chuta a porta e entra de qualquer jeito. Que nem eu vi outro dia, eu botei um vídeo até falando sobre isso. E aí, com base nisso, você acha que essa é a técnica correta. Só tem um detalhe. Lembra que a gente está falando sobre um cenário indeterminado. No dia que você encontrar uma ameaça que atira de lá para cá, você vai perceber que aquilo que você faz nos últimos 20 anos não funciona. Mas até agora funcionou por quê? Porque você não teve um cenário com resistência. É a técnica do empirismo, exatamente, Michael. Eu quero dizer para vocês que eu vejo isso na minha unidade. O que eu vejo na minha unidade? A galera está o tempo inteiro procurando novos protocolos, novas técnicas, vendo o que tem de mais moderno. Por quê? Porque quando o cara faz um rapel a 50 metros de altura para resgatar uma vítima, é ele que está pendurado na corda. Quando você salta no mar para salvar uma vítima, é você que está saltando no mar. Quando você faz uma operação policial embarcado e precisa desembarcar, você tem que pegar um protocolo e aplicar em 2, porque a gente vai trabalhar em duplas lá embaixo no helicóptero. A não ser que a gente tenha integrado alguma força lá, tá com a PM, enfim. Mas, quero dizer para vocês o seguinte, presta atenção. Se você não estiver se aprimorando, esqueça. Cara, o aprimoramento, Cauã, eu vou falar uma coisa. O que eu aplico nas minhas linhas é o que existe mais moderno lá fora. O que eu trago para as linhas da ITC é o que existe de mais moderno lá fora. Inclusive, existem lá fora escolas, e nem todas as escolas dos gringos, elas se comunicam, fazem a mesma coisa. Eu lembro quando eu treinei com os caras do Marsoc, lá no Batalhão Toneleiro, eles não usavam cano para cima, eles usavam cano para baixo. Eu vou deixar uma foto nos stories quando eu terminar essa live, e vocês vão ver que todos os canos da linha estão para baixo. Só o meu cano está para cima na hora de fazer uma recarga tática. Para quem não sabe fazer qualquer coisa que você acha que está sendo bem feito, exatamente. Às vezes as pessoas não enxergam que não basta ter o equipamento, você tem que ter o conhecimento. Cara, você sempre vai rodar em 2 níveis, né? O hardware e o software. O software é o programa, é o conhecimento, é o nível cognitivo, é o nível de tomar decisão. E o hardware, cara, é o equipamento que você tem. Daí o cara fala pra mim, eu já sei, eu já desempenho, eu tenho um equipamento mais ou menos. Esquece. Eu lembro que eu fui formar os policiais lá no Amapá e tinha alguns policiais com coldre de cor, daquele coldre bem antigo. Os caras não conseguiam sacar com velocidade. Beleza? Então, o que acontece? A gente precisa entender que o nível da tua técnica, do teu desempenho, ela acompanha o nível do teu equipamento, cara. Pega um cara que é um puta de um atirador de precisão e coloca na mão dele um equipamento ruim ou desregulado. Ele não vai conseguir acertar. Ele não vai ter o mesmo desempenho que ele teria com o melhor equipamento. Então isso anda junto. O tempo inteiro anda junto. As rixas institucionais, elas acontecem lá nos Estados Unidos, elas acontecem aqui e tudo mais. Eu recebo rixa. O que é isso? Os caras, eles viram hater. Tudo que eles aprenderam comigo, eles falam que não funciona assim, mas eles continuam ensinando. Eles vão pra internet falar mal de mim, mas eles continuam ensinando o que aprenderam comigo. Não, mas eu não ensino a mesma coisa, agora não fecha mais o ferrolho, fecha no retém. Não, agora não arranca mais o carregador, a gente lança. Tudo bem, só justifica pra mim baseado em evidência. Não tem, é porque é isso, é mais rápido, é o timer. O timer não é parâmetro para combate há muito tempo. Ele era até a década de 90, 2000, era o que os grandes instrutores lá atrás faziam. Só que depois que o mercado ele passou a ser dominado pelos caras que foram para o combate e voltaram, isso mudou de parâmetro. E aí esse mercado ele se fundiu ao quê? Evidência científica. Quando você entende como o teu corpo e o teu cérebro funcionam,
o jogo muda. Quando você entende a maneira como você vai reagir no confronto, porque a tua reação de sobrevivência ela tá mapeada, não dá para lutar contra isso. Ah, mas é o timer. O timer não é uma reação de sobrevivência. O timer é uma habilidade motora fechada. Você não tem risco de vida, você tem um nível de previsibilidade e você tem um ensaio para fazer o que precisa ser feito. Diferente de um confronto, onde você tem um repertório de habilidades para uma ação que pode acontecer e quando acontecer você vai ter que resgatar isso no nível subconsciente. Resumindo, esquece. Se o teu instrutor ainda usa timer para justificar técnicas, ele está redondamente enganado, para não falar quadradamente enganado. E é legal porque os caras têm coragem de fazer post ainda e ficar falando isso na internet. Quer dizer, passa vergonha no débito. Né? Passa vergonha no débito. É por isso que hoje nós somos a maior comunidade do Brasil. Treinamento, tiro, arma de fogo e APH. Nós somos a maior comunidade. Vocês entendem o que é isso? O que é uma comunidade? Vocês que estão aqui no Instagram que ainda não estão na Academy, ou vocês que ainda não chegaram nas linhas presenciais, ou vocês que já estão na Academy, ou vocês que já estão nas linhas presenciais, já estão Wolf Hunter e tudo mais, vocês fazem parte disso. Neurociência e biomecânica aplicada ao tiro de combate. É isso aí, é sobre isso. Perfeito, Ribeiro. Para eu sobreviver, eu não preciso correr contra o tempo, e sim tomar a decisão correta. Isso aí, David. Ontem eu fui ministrar uma sessão no Exército e eu falei para ele o seguinte: o teste de aptidão de tiro, ele precisa mudar. Por quê? Porque o teste ele foi criado na década de 80 e na década de 80 você não contemplava os recursos que nós temos hoje. E o padrão de combate na década de 80 é diferente do padrão de combate atual. Então existe uma complexidade na forma como você define o que precisa ser avaliado. Se você tivesse que fazer, quem foi para Harvard não sabe o que é Academy. Boa, Michael. Tamo junto, meu. Se você tivesse que fazer um teste para avaliar a capacidade técnica da tua equipe, ou para você se avaliar, vamos lá, vamos falar sobre isso aí, rapidinho. Eu tô até acrescentando pontos da live aqui, ela vai demorar 5 minutos, eu vou encerrar e vou continuar falando na Academy. Presta atenção. Se você tivesse que avaliar o teu desempenho, a tua capacidade técnica no tiro, quais seriam as competências a serem avaliadas? O que você define como algo importante? Fala pra mim aí, coloca nos comentários. A galera que tá no YouTube aqui, comenta, pô. Eu gosto que vocês comentem, eu leio os comentários, viu? Quando é hater eu apago, mas quando é comentário maneiro eu deixo, até respondo. Fala pra mim, qual a competência que você acha fundamental para ser avaliada num teste de aptidão de tiro? Para verificar se o cara tem condições mesmo, se ele tá bom naquele negócio. Coloca aí pra mim, vai. O que você acha? Você acha que saque? Você acha que recarga? Você acha que movimentação? Você acha que usar uma barricada? Você acha que múltiplos disparos? Você acha que uma avaliação onde eu coloco todo esse conjunto? O que você me diz? A compressão de tempo, o timer pode ser utilizado? O timer pode ser utilizado. Ele é um parâmetro. Ele não pode ser o único parâmetro. É isso que os caras não entendem. Não, é porque no timer é mais rápido. Não. A velocidade não pode ser o único parâmetro. O tempo não pode ser o único parâmetro. O Mike falou, empunhadura. Qual seria uma estratégia, Michael, para a gente avaliar a empunhadura? Velocidade de disparos, por exemplo. Eu vou dizer o que eu avaliaria. Qual seria a minha proposta para essa tese? Eu colocaria o saque. Beleza? Eu vou considerar todos os fundamentos. Empunhadura, plataforma de tiro, a visada, beleza? O follow-through, o acionamento de gatilho. Eu já vou colocar os fundamentos. Os fundamentos já estão dentro. Tá? Fundamento é inegociável. Eu quero saber quais são as outras competências. Então, se eu tivesse que fazer uma prova para avaliar, eu quero avaliar para ver se o cara tem condições de entrar no grupo tático, eu quero avaliar para ver se o cara tem condições de operar essa arma, eu quero avaliar para ver se o cara, ele vai fazer um teste de aptidão, o teste vai ser esse aqui. Eu estou usando a base do Exército. Né? O que é o teste do Exército brasileiro hoje? O cara vai dar 15 disparos no alvo a 25 metros. Pronto, acabou. Tempo de saque do coldre até engajamento do alvo. Gostei. Eu colocaria, primeiro que eu coloquei aqui, saque. Segundo parâmetro para mim. Lembrando que semana que vem a gente vai começar as lives só no YouTube, hein? Segundo parâmetro para mim, saque, beleza? Eu colocaria recarga.
Recarga é um ponto importante. O que mais? Qual outra competência a ser avaliada? Os fundamentos já estão. Então, empunhadura, plataforma, acionamento de gatilho, visada, follow-through, vai embora, já está. Outro ponto a ser avaliado, vamos lá. Vocês fariam uma avaliação baseado, por exemplo, em múltiplas ameaças? O que são as múltiplas ameaças? É a capacidade de fazer o quê? Transição, alvo A para o alvo B, né? Alvo da esquerda para a direita. Recarga, sana pane, resolução de pane. Resolução de pane. Colocaria a resolução de pane. O que mais? Baseado no combate, utilização de barricada. E o David ainda colocou o seguinte, reconhece o ambiente, ainda ia colocar o seguinte, designação de alvos. Designação de alvos. David, quando você for para a Inglaterra, eu preciso saber. Capacidade de tomar decisão sob estresse. Gosto disso. Como é que a gente faz isso, Watson? Existe uma estratégia para isso. Eu posso trabalhar com múltiplas ameaças, com alvos alfanuméricos. Os alfas numéricos, eles vão te dar uma designação onde você tem que procurar e buscar. A gente faz esse exercício no VCQB Advanced, você lembra? Leitura de cenário, isso aí. Resolução de pane, barricada, múltiplas ameaças, escaneamento. Poderia incluir uma PH. É a aplicação tourniquet. Olha que interessante. Leitura de ambiente. Ó, olha como mudou a perspectiva de vocês. Agora tá todo mundo falando assim, pô, vamos ler cenário. Vamos tomar tomada de decisão. Vamos trabalhar nível de consciência. É isso aí. O reconhecimento do ambiente já visa as múltiplas ameaças. E aqui eu coloco múltiplas ameaças, David, como transição de alvos. Capacidade de sair do alvo A para o alvo B. E não a designação delas. A designação, ela vai entrar no nível de consciência situacional e no nível de tomada de decisão. Aí, ó, o Michael já pontuou. Agora, olha quanta coisa eu tenho aqui. Olha a diferença. Vou deixar aqui pro time aqui do YouTube. Olha aqui. Aí, baseado nisso aqui, nesses insights que a gente está tendo, você acha que só sacar é suficiente? Ou só atirar é suficiente? Boa, David. Vamos lá. Porra, comunicação. Eu dei essa aula na Academy, Michael. Eu falei sobre a comunicação. O quanto vocês acham... Olha só, olha que interessante. Vamos usar um tópico aqui rapidinho. Vai, me dá 2 minutos que eu vou encerrar essa live. O quanto a comunicação afeta o teu desempenho em combate. Também acho. O quanto a comunicação afeta o teu desempenho em combate. O quanto a capacidade que você tem de falar... Ó, tu lembrou do drill. O quanto você tem... A tua capacidade de falar enquanto combate, na verdade, pós-combate. Ou durante o combate. O quanto isso é prejudicado. Texas, olha aí. O falar é uma habilidade complexa quando você enquadra isso dentro de fatores de estresse. Então eu percebo, mesmo em unidade estática, quando você vê os operadores da mesma unidade juntos no curso, eles têm dificuldade de verbalizar. Porque verbalizar é algo que é extremamente difícil para ser executado durante uma ação. Então, se você não treina isso, você não executa. O que os americanos perceberam? Que, cara, você até consegue melhorar o nível de tomada de decisão, o nível de efetividade de disparos, mas a comunicação ainda é muito afetada. E vocês vão perceber nas ocorrências policiais lá da América, lá dos Estados Unidos, que o cara tá o tempo inteiro aqui, ó, buscando e falando, buscando e falando, buscando e falando. Só que isso é extremamente complexo para ele. Aí você vai falar pra mim assim, ah, beleza, o policial americano tem um rádio, tá, tudo bem.
você tem a tua família. Você está no meio de uma cena, numa situação que pode ser dentro da tua casa, ao redor do veículo, chegando na tua garagem, no colégio do teu filho, um atirador ativo no shopping, e você não consegue desempenhar a comunicação. Quantas vezes você levou a tua esposa para o stand, treinou um tiro baseado numa reação armada e comunicou para ela o que fazer? Quantas vezes você fez isso? Fale com sinceridade. Nenhuma. O Ricardo falou, quando eu estive em Orlando, fui parado pela polícia, é assim mesmo. Os caras estão o tempo inteiro aqui, falando, comunicando. Aí o americano que trabalha com essa doutrina consolidada de comunicar durante o confronto tem dificuldade em executar essa habilidade porque ela é complexa. Afinal de contas, você tem um ponto de raciocínio ali que você precisa executar essa informação, mas você tem que manter uma atenção focada nisso. Aí, você vai falar para mim, não, eu não preciso. Claro que você precisa. Você está com a tua família. O que envolve o teu plano de defesa residencial, o que envolve o teu plano numa situação de assalto, o que envolve o teu plano num domingo à tarde no shopping, onde o maluco começa a atirar em todo mundo. Você vai dizer para mim que você vai virar as costas e correndo, é isso? Então eu vou dar um exemplo. O CQB vai acontecer no Tocantins mês que vem e abril em São Paulo. São 2 dias de treinamento. Em dezembro, eu vou lançar o avançado. Ele só vai acontecer em São Paulo. Ele não vai para nenhum estado. Ele só vai acontecer em São Paulo. Para você fazer o CQB da ITC avançado, Advanced, você vai ter que ter o primeiro módulo. Senão você não faz. E é isso. No segundo módulo, que é o Advanced, o que o cara vai ver? Um dos pontos que o cara vai ver é trabalho de times e comunicação. Aí você pergunta, mas eu não trabalho num time. Não tem problema. Você vai desenvolver comunicação, você vai desenvolver movimentação de mais operadores, inclusive dar perspectiva de mais operadores. Você vai entender como é que trabalha em baixa luminosidade. Você vai entender como é que trabalha o drone. Só que você tem que fazer o módulo que antecede. Então eu vou ter uma única edição em São Paulo em abril. E eu vou ter uma única edição em Tocantins, agora em março. Eu vou ter uma em Minas, mas já está em sold out. E a gente vai ter uma edição também no Rio Grande do Sul. Então se você não estiver nessas edições, você não pode fazer um módulo avançado. Aí você é policial e quer treinar com o teu time. Pois é, o módulo avançado, que é a formatação para equipes, emprego de lowlight, emprego de drone, você não tem. Por quê? Porque não dá para fazer sem um pré-requisito. Ó, aqui normalmente a comunicação fica vinculada na maioria das vezes à viatura. Quando a prioridade é solicitada, a equipe que está fora do alcance do rádio fica sem comunicação por um tempo. Pô, Marco, isso é uma coisa que a gente sempre brigou, cara, que é não ter a comunicação individual dos operadores. E vou falar, é um problema brabo. E o pau torando, é isso aí. A comunicação individual é fundamental. O que significa isso? Cada operador tem que ter o seu rádio. Mas normalmente não é isso que acontece na atividade policial. Você tem um rádio para a equipe e às vezes o rádio é o da viatura. A gente usa rádio até com a equipe médica. Até a equipe médica recebe um rádio e a gente, com o operador que está ali no apoio da missão. Todo mundo recebe rádio. Só que você tem que desenvolver a habilidade de falar no rádio, né? Então quando a gente transforma... A live é sobre isso, tá, pessoal? A live é sobre a ativação do estresse em combate voltada para o combate fechado. O que eu quero que vocês entendam? Eu vou continuar essa aula talvez amanhã ou sábado. Mas é carnaval, não tem problema. A gente está aqui trabalhando, tá aprimorando. O que vocês precisam saber? Que você pode desenvolver qualquer nível de habilidade e você precisa entender que as competências que você desenvolve, as habilidades, as técnicas, as táticas, elas precisam flutuar entre contextos diferentes. Então aquilo que eu faço num combate em cinto fechado, numa defesa residencial, as técnicas individuais aplicadas naquele contexto, elas podem ser transferidas para outro contexto operacional, como por exemplo combater ao redor do veículo. Eu também posso fazer isso, transferir as mesmas habilidades, as mesmas competências para a capacidade de uma reação armada, por exemplo. Por que isso é importante? Porque dentro do sistema da ETC, eu não sei se isso acontece na tua instituição ou acontece, mas na ETC acontece desse jeito. As técnicas, elas são intercambiáveis. Isso significa que eu consigo emprestar aquilo que eu uso, por exemplo,
na utilização de uma barricada, num confronto armado, eu posso transferir para movimentação ao redor da viatura no VCQB, que pode ser transferido para ganhar ângulos utilizando o batente de porta. Essas 3 habilidades se comunicam em contextos diferentes. Quando eu faço isso, eu deixo a vida do operador, do meu aluno, do meu instrutor, mais fácil, efetiva e precisa. Porque o cara não precisa ter uma caixa de ferramentas absurda, né? Vamos usar aqui a analogia da caixa de ferramentas. Ele tem um canivete multitool com várias funções, pequenininho, leve, que ele leva no bolso e se aplica em tudo. E não uma caixa de ferramenta pesada que quando você abre, espalha tudo, enfim. Esse é o jogo. Beleza, pessoal? Então, tá entregue essa live de quinta-feira. Eu falei mais do que eu ia falar, mas eu sei que é um conteúdo importante. Se você chegou agora e não assistiu, aproveita, vou deixar essa live aqui salva. Inclusive, eu vou postá-la também na minha lá no meu canal, que é o Espelho de Marcelo, lá no YouTube, confere lá. E é isso. Se você quer estar no módulo de CQB, que vai acontecer no Tocantins no mês que vem, agora, né, daqui 15 dias, ou no módulo em São Paulo, você pode mandar um direct, que eu vou te responder, mandar todas as informações. Beleza, pessoal? Um grande abraço, um beijão no coração, valeu, irmã, e vamos pra cima.